Eu não sei quanto tempo de vida você tem, não sei quantos anos você tem, não sei qual a tua visão sobre a vida. Quando alguém faz aniversário, as pessoas dizem parabéns, mais um ano de vida, e não deixa de ser verdade. Todavia, em contrapartida, também não seria em verdade se a cada aniversário alguém dissesse parabéns, menos um ano de vida. Porque a gente nasce e vai tendo uma sequência na nossa caminhada, na nossa história, e a nossa vida seja 70, 80, 90, 100 anos, ou um pouco mais, que algumas pessoas acabam conseguindo chegar. Mas mesmo assim, toda essa idade é muito pouca. Então nós podemos dizer que a vida é passageira. Pena que algumas pessoas esperam uma grande tragédia para dizer a vida é como um sopro. Mas na verdade, a vida é como um sopro. Então eu posso dizer que a vida, esse tempo que nós temos aqui de vida, ele é pequeno. Ele é pouco comparado à eternidade. Mas o problema não é o tempo pouco ou pequeno, ou a pequenez da vida desse tempo de 70 anos, 80, 90, 100 ou um pouco mais. O problema é o que algumas pessoas fazem com essa pequena vida. Ele consegue, em sua grande obra, apequenar a pequena vida. E essa apequenar acaba trazendo muitas dificuldades, e a pessoa deixa de viver com qualidade de vida esse tempo tão pequeno, que comparado à eternidade é como se fosse uma fagulha, um talho da eternidade que nós temos para viver aqui. E muitos de nós não estamos aproveitando esse tempo. Eu quero que você coloque isso em tua mente. A vida já é pequena, mas algumas pessoas conseguem apequenar mais a pequenez da vida. Até no final você vai me entender um pouco melhor. Quando eu olho para a palavra de Deus, ela fala muito em construção. Eu poderia ler alguns versículos, mas tomaria muito tempo. Mas ela fala muito em construção, e nós vemos um Deus construtor. Nós olhamos para a Bíblia e vemos um Deus construtor, discípulos, apóstolos, construtores, e nós somos ensinados a construir. Você é um construtor, ou pelo menos tem que ser um construtor. Construir alguma coisa, construir uma obra, construir algumas obras. Para isso Deus te deu a vida. Nós ouvimos falar muito sobre construção de caráter, construção de família, construção, porque Deus é um construtor. Quando eu olho para a palavra de Deus, o Salmo 127, no versículo 1 diz: se o Senhor não edificar, não construir a casa, em vão trabalham os construtores. Ou seja, Deus constrói a casa. A Bíblia deixa bem claro que cada indivíduo é um construtor. Lá em Lucas 6:47 em diante diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e a pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ele é semelhante a um homem que, edificando a sua casa, construindo a tua casa, construtor, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha, a construção. Mas o que ouve e na prática, o que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerce. Ele construiu também. A diferença é qual é a tua obra. O que você está construindo, mas você está construído. Nós olhamos para a palavra de Deus e poderíamos ler tantos outros versículos, mas Paulo escreve na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 10, primeira epístola, ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Ou seja,
nós poderíamos falar aqui de muitas passagens da Bíblia falando desta construção. E aí nós acabamos de ler um texto onde fala de edificar, de construir um edifício, de obras sendo construídas em cima de um fundamento. Só que o versículo de número 11 deixa bem claro que, isso nós já lemos, 3:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Esta passagem da Bíblia, ela tem uma visão mais escatológica, finais dos tempos, galardão. Algumas pessoas usam-a para trazer base para o purgatório, mas na verdade Paulo está falando com a igreja de Corintos. Esta passagem é para a igreja, é para o cristão, é para você. Aqui não está falando sobre quem é salvo ou quem não é salvo, está falando sobre os salvos. Quem é salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro aqui, levanta a mão e dá um glória. E quem está em casa escreve: eu sou salvo. Ah, pastor, mas quem é que sabe? Se você não sabe, já temos um problema. A salvação é pela graça e é pela fé que se toma posse. Se eu não creio, logo eu tenho um problema. Primeiro, Paulo fala que a nossa construção, ela tem que ser sobre o fundamento que já foi posto e não outro. Qual é o nosso fundamento? Qual é a nossa base? Qual é a nossa rocha? Qual é o nosso alicerce? Jesus Cristo. Então ele deixa bem claro, Coríntios 3:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, já está aí, o qual é Jesus Cristo. Mas nesse fundamento nós vamos construir. Na parábola em que fala do tolo que construiu sobre a areia e foi destruído sobre a rocha, aí nós abrimos o leque para várias pessoas, mas aqui está falando da construção dos cristãos. E o versículo 12 a 13 diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, preste atenção, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, porque vai edificar, é ouro, é prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Ele nos traz uma categoria, duas categorias, e cada uma delas com 3 tipos de construção ou material para a construção. A primeira categoria, ouro, prata e pedras preciosas. Vamos separar a segunda categoria, madeiro, feno e palha. Quem é que constrói a prata e o ouro e a pedra preciosa nessa passagem? É o cristão ou não? Repita, é o cristão? Sim. Agora, e quem constrói madeira, feno e palha? É o cristão também. Quero que isso fique bem claro. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Bom, aí nós queremos entender um pouco por que Paulo disse isso. O que o motivou a falar sobre galardão e incentivar as pessoas a se posicionarem e a ter uma construção de boas obras e obras de qualidade. Para tanto, precisamos voltar um pouco no texto, mas ainda dentro do capítulo 3. Porém, você fique tranquilo, está tudo no capítulo 3. Quem anota pode anotar, ou então só ouve, porque não tem como eu falar, abre aqui, vamos ler, aí tem que esperar, e assim por diante. Primeira coisa, nós precisamos entender que Paulo está tratando com a igreja de Corintos com um problema muito sério. A igreja de Corinto, já disse várias vezes, foi a igreja mais problemática do Novo Testamento.
a igreja mais problemática, porém a igreja onde a ação de Deus, os dons espirituais fora manifesto de uma forma mais forte. Aí você pode perceber a graça, a misericórdia de Deus, e você pode entender que o agir e que a obra é de Deus, não é nossa, não é do homem. Se fosse do homem, eu e você julgaríamos a igreja de Corinto como uma das piores igrejas, e onde Deus estaria entristecido e o poder dele não se manifestasse tanto naquela igreja. Todavia foi onde houve mais pecados, e o Espírito Santo manifestou de uma forma tremenda para trabalhar dentro daquela congregação, dentro daquela igreja, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não estou dizendo isso para você ficar feliz, opa, ainda bem que eu tenho bastante pecado, trabalhe em mim, Senhor. Não é isso não, preste atenção, entenda a palavra de Deus, e quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que a gente tinha nessa igreja? Eu vou ler o versículo de número 1, para você ver como é que Paulo começa falando, versículo 1 do capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Versículo 2, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, tão pouco agora podes. Versículo 3, porque ainda sois carnais. Olha aqui para mim, Paulo começa com uma repreensão muito séria sobre a igreja de Corinto, dizendo assim, olha, tem que tratar vocês, porque isso em todo o tempo, não é diferente nos dias de hoje. O pastor tem que saber na igreja como que ele pode tratar cada irmão, mesmo tendo a mesma consideração e o mesmo cuidado com todos. Mas tem pessoas que já estão num patamar de amadurecimento espiritual, que é dado a ela segundo o conhecimento da palavra de Deus, a busca incessante, que certamente leva-se um tempo, mas todavia quero deixar claro que não é o tempo de igreja que define, porque tem gente que às vezes com 4, 5, 6 meses, 1 ano de igreja, atinge um nível de maturidade, enquanto o outro tem 10, 15, 20 anos e ainda é criança em Cristo, gateando. Vai depender de muitas coisas, e a gente tem que ter essa sabedoria de saber como podemos falar com qualquer pessoa. Se algum dia você pensou assim, o pastor falou comigo, foi muito duro, pode ficar feliz, é porque o pastor percebeu que tem maturidade em você. Mas se o pastor ficou cuidando com as palavras, é porque ele sabe que você ainda é uma criança. Não importa o tempo de igreja, conforme ele falar, você vai ficar chateado, é capaz de ficar afastado até de Deus. Então ele tem que cuidar disso. Paulo disse assim, gente, vocês ainda são carnais, eu não posso tratar vocês com um alimento mais sólido, mais forte, porque vocês ainda são crianças. Mas o que dava a Paulo esta visão? Por que ele chegou a essa conclusão? Aí o versículo 3 e 4 deixa bem claro. Vou ler o 4 já, porque o 3 nós já lemos. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Havia uma briga na igreja. Uns diziam assim, eu sou de Paulo, Paulo é o pastor, Paulo é maior, Paulo é uma bênção, aqui é a equipe pauliana. E aqui, não, eu sou de Apolo, Apolo é uma bênção, aqui são os apolianos. Aí virava aquela briga de paulinos e apolianos, e aquela confusão, ciúmes. Mas por que eu não sou de Paulo? Ou por que eu também não sou de Apolo? Intrigas. É claro que o ciúme gera intrigas e contendas, besteiras, bobagens, coisas que transformam a pequena vida em coisas pequenas, ou seja, vai apequenar mais ainda a pequena vida.
Tem gente que passa a vida toda com confusões, ciúmes, invejas, individualidades. Não consegue partilhar, contribuir, não consegue viver junto, não consegue ter comunhão com os irmãos, não consegue ter comunhão uns com os outros, não consegue ter comunhão nem na casa dele, nem na família dele. Porque cada um busca a individualidade. Paulo então está chamando a atenção daqueles irmãos que haviam criado grupos. Vê se hoje também não tem torcidas organizadas para determinados homens de Deus. E hoje tem pessoas que brigam por pastores que ele acha que é o bambambam na internet, o outro acha que é fulano de tal, e eles discutem, esse aqui não é muito de Deus, não, isso aqui a mensagem é superficial, esse aqui, às vezes sem ter nenhum conhecimento, principalmente sobre a vida de tal homem, que na internet expõe apenas aquilo que quer expor. E às vezes sem entendimento de que alguns têm um ministério de conhecimento que vai levá-lo à profundidade da palavra de Deus para você que é cristão, e alguns que têm um trabalho um pouco mais superficial, que vai atingir aquela multidão que sofre, que chora e que ainda não conhece a Jesus. Então vai mais de leve para a pessoa conhecer Jesus, depois aprofundar no conhecimento. Se você chegar para uma pessoa que está sofrendo, morrendo, e dizer assim: irmão, eu entendo de escatologia, eu sei o que é a tribulação, eu sei o que é o juízo final e o trono branco, e a diferença entre os dois, eu entendo muito bem sobre a vinda de Cristo, o milênio, já ouviu falar do Amargedon e as pragas do Apocalipse, e os cavalos e cavaleiros, eu vou explicar para você. A pessoa não quer saber. Quem quer saber disso é quem é já salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, já tem uma vida com Deus, ele quer aprofundar o seu conhecimento. O Espírito é o mesmo, mas há diversidade de ministério, e tem pessoas que não entendem e ficam nessas briguinhas bobas na vida. Paulo então reage a esse mau comportamento da igreja de Corinto. Olha o que ele diz, versículo 5: gente, pois quem é Paulo para vocês estarem brigando por mim? Quem sou eu? Quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministro pelos quais crestes. Eles foram apenas instrumento de uso, utensílio, pela qual vocês creram em Deus. E conforme, deixa eu pegar aqui, pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, disse Paulo, eu plantei a verdade, mas veio Apolo e regou. Ou seja, você planta, aquele plantio vai morrer se não tiver um cuidado. Paulo passou por lá, plantou, mas Apolo regou. Mas ele diz: quem sou eu? Eu apenas plantei. Quem é Apolo? Ele apenas regou. O importante é que, mas Deus deu o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. Então Paulo chama a atenção daquelas pessoas. Versículo 8 ele diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então não é essa briga organizada, não é essa questão de hierarquia, quem é maior, quem é menor. O importante é sermos servos. Então tem que parar com essa bobagem, com essa ciumeira, com essas intrigas. Tem coisas mais importantes para vocês construírem como construtores de Deus aqui nessa terra. Levanta a mão para o céu bem alto e diz: eu sou um construtor. Amém. E você está construindo. Nós construímos o tempo todo.